Eu estou fazendo esse vídeo para não enlouquecer, fazendo aqui de propósito uma pausa no meu trabalho. Quer dizer, esse aqui vai ser mais um vídeo para aquela série em que eu estou documentando o meu doutorado, né? A minha jornada aqui no doutorado. Esse eu acho que é o, sei lá, terceiro ou quarto vídeo, não sei agora. Acho que é o terceiro. E, bem, eu estou enlouquecendo, realmente. Hoje eu não estou num dia assim muito reflexivo e inspirador, porque eu estou aqui completamente soterrado nesse monte de papel, nesses 7 artigos que eu li ao longo das últimas semanas, né? Eu estudei esses artigos e agora eu estou escrevendo um outro artigo sobre eles, né? Na verdade é um resumo, mas um resumo que mostra como esses textos de diferentes autores se articulam, né, com a minha pesquisa, né? Como eu consigo dialogar esses autores, esses textos, esses assuntos, conceitos, ideias, enfim, com o que eu tenho na minha pesquisa, que eu ainda não vou dizer qual é, só para manter o suspense. E, bom, mas posso dizer que é sobre música brasileira, né? Música de concerto, música erudita, música clássica, enfim, como queira. O fato é que eu estou bem naquele momento em que a gente precisa, na hora no exercício da criação, no exercício, no caso aqui da escrita, é, da escrita acadêmica, né? A gente precisa parar, simplesmente. Parar porque senão as ideias começam a fundir. Eu tenho a impressão de que é tanta informação, é tanto trabalho assim é, intelectual, né? Assim, as engrenagens do que a gente, dos mecanismos, né? Sei lá, neurológicos, cognitivos, sei lá, que eles processam o aprendizado. Essas engrenagens começam a rodar assim, numa intensidade, né? Elas ganham uma rotação assim tão alta, tão, né, tão intensa que acho que é bom parar. E então eu faço esse vídeo um pouco por isso, né? Enquanto eu documento, quer dizer, eu dou mais um passo na- assim, no registro dessa jornada, documentando essa jornada, eu ao mesmo tempo aproveito esse vídeo para, né, é, fazer assim, uma pausa, uma pausa restauradora, né? Porque é, eu estou bem naquele momento em que várias ideias estão na mesa, né? E eu já disse outra vez, né? Eu gosto de papel. Eu sinto muito porque as pessoas hoje preferem as telas, né? E no mundo da música tá bem assim, inclusive. Não sei se você já viu músicos tocando, né? Com iPads e, enfim, aqueles tablets, né? Aquelas telas assim, até com pedal para passar página. Eu simplesmente não consigo fazer aquilo, né? Eu acho que quem faz isso, assim, é digno de aplausos, né? Mais ainda, porque eu simplesmente não consigo. Eu não gosto da sensação de ter música, ou no caso aqui, texto, na minha frente, sem o direito de passar a página, assim, né? Assim, pegar, sentir o papel, assim, e passar. Eu preciso realmente de papel. E não só por um fetiche, digamos assim, estético, de ter um monte de papel na minha mesa aqui, mas porque eu preciso sempre anotar e eu preciso escrever assim, eu preciso ver os meus rabiscos, sabe? Para eu ter a sensação de que eu aprendi a coisa, eu preciso escrever em cima, assim, sabe? Eu preciso fazer, aqui acho que a câmera não pega, fazer grifos assim com cores e tudo mais, né? Enfim, mas eu estou bem nesse momento em que as ideias, algumas delas, atravessam todos os textos, né? Atravessam todas as fontes, claro que com palavras diferentes, ou às vezes uma está citando a outra, né? Então as ideias estão ali amarrando toda uma,
assim, um conjunto de referências, né? Isso me traz uma imagem assim de um, sei lá, de um mesmo arame, né? Um mesmo laço que prende assim um cercado, né? Uma coisa que cerca o assunto. O assunto está sendo cercado por diferentes referências e então certos conceitos atravessam todos eles. Mas como cada artigo aqui no caso é sobre assuntos diferentes, um é sobre a prática, a expressividade na prática pianística, o outro é um panorama histórico sobre a autoetnografia, o outro trata das pesquisas realizadas no Brasil sobre, que utilizaram esse método, o outro trata da, da relação na aprendizagem de um instrumento, o outro sobre grupos de música contemporânea. Enfim, são diferentes abordagens, né? Mas tem um mesmo conceito base aqui que atravessa todos os autores. Então, por um lado, você tem esses diferentes olhares para uma mesma coisa. E isso, então, sendo refletido dentro dos textos todos aqui, né? Dos 7 textos. Por outro lado, você tem os desdobramentos de cada assunto. Então, cada autor desenvolvendo o seu texto passa por outros conceitos, né, por outras ideias. E então você enfrenta também, encara essas outras ideias. E tudo isso você pega, joga num caldeirão ou ainda prende numa sala para conversar com a sua. Quer dizer, eu vou falar na primeira pessoa, né? Eu coloco tudo isso dentro de um caldeirão para conversar, né? Para se misturar de alguma forma. Não é bem misturar, mas o caldeirão não é uma boa imagem. Eu acho que é mesmo assim, trancar todo mundo dentro do quarto para fazer DR, né? Trancar os 7 textos dentro do mesmo quarto com a minha pesquisa para conversar, né? Vamos conversar, vamos ver o que se aproveita de um, o que se aproveita de outro, o que um converge com a minha pesquisa, o que o outro diverge, né? Como é essa relação entre entre a minha pesquisa falando de música brasileira com um texto que fala sobre música contemporânea na Europa, enquanto o outro fala sobre o panorama do conceito, né, através das últimas publicações e tudo mais, entende? Então isso, tirando a parte, digamos assim, do método acadêmico sobre isso, quer dizer, empregado para fazer isso, né, essa articulação, essa relação, esse diálogo entre os textos, isso me faz pensar que a gente pode, de repente, assumir uma postura, mesmo fora do ambiente dos estudos, né, mesmo fora de um doutorado, a gente pode assumir uma postura de dialogar coisas, colocar coisas para dialogar, colocar coisas para interagir, né? Ontem mesmo eu estava conversando aqui com meu sócio e de repente ele falou uma coisa sobre um vídeo, algo que ele viu sobre um espetáculo de teatro infantil que não foi muito bem de bilheteria. E estava recebendo apoio dos artistas e tal, pessoas no Instagram se manifestando, apoiando a coisa e tal. Na mesma conversa, pouco antes, a gente tinha falado sobre marketing cultural, pensando nas orquestras, né? Depois a gente falou sobre uma outra coisa que eu já não lembro. E no minuto seguinte, logo depois que ele parou de falar sobre isso, eu pensei assim, falei com ele, aliás, né? Olha como é que essas coisas se conectam, né? A gente falou sobre o circo, né? Sobre o método tradicional, antigo, né? Que a gente conheceu do circo, que muito antes do circo montar o acampamento na cidade, já tinha alguém avisando nas casas, né? Não sei se você
conheceu isso, né? Mas na minha infância, os circos que eu conheci, tinha isso, né? Um pouco antes do circo ser montado, já começava a se falar sobre ele, né? Depois o circo era montado e, de repente, quem você via lá na frente vendendo ingresso, daqui a pouco você via lá dentro no picadeiro, né? Fazendo alguma coisa, né? Um número, algum artista, né? Do próprio circo acumulava as funções, né? Falando de circos, evidentemente, assim, pequenos, eu não sei se no mundo dos circos hoje, né, dos grandes circos, isso é algo assim imaginável, eu creio que não, mas era muito comum, né, você ver você conhecer assim, mesmo que andando um pouco por fora das lonas, você ter a impressão de ser um ambiente completamente artesanal, né, assim, aquela coisa bem de um grupo que não só trabalha junto no palco, mas também nos bastidores, se ajudam, enfim. Então a gente estava conversando sobre isso, né? E lá pelas tantas eu comecei a conectar as coisas, né? A atitude, digamos, do marketing do circo, como é que isso poderia se relacionar com o marketing do tal espetáculo de teatro infantil? O que isso nos ensina sobre a vida das orquestras, né? Quer dizer, a maneira como as orquestras se comunicam hoje em dia, na era das redes sociais, na era da internet, do YouTube e tudo mais, como é que está a presença das orquestras e, por extensão, como é que está a presença da música clássica, né? Num mundo em que nós temos inteligência artificial, nós temos, enfim, tantos recursos de comunicação e, ao mesmo tempo, a própria comunicação é atingida, é afetada pela mesma quantidade de recursos, né? Pela mesma quantidade ou disponibilidade de ferramentas, né? A comunicação pessoal, né? Interpessoal, começa a se fragmentar, enfim, a gente estava conversando um pouco sobre tudo isso, né? E bem, o ponto dessa conversa de ontem nem é talvez interessante para cá agora, mas o método de olhar para as coisas, isso sim é que talvez interesse, porque é isso sim que dialoga, né, com o que eu estou fazendo aqui na escrita do meu artigo, né? E eu, inclusive, citei ontem para o meu sócio exatamente o que eu vou dizer agora. O livro do Daniel Barenboim, né, Tudo Está Conectado, eu adoro esse livro, ele está por aqui, inclusive. Este livro, fiz uma masterclass sobre ele uma vez, e tudo está conectado, né? O poder da música, a maneira como ele olha para vários aspectos da sociedade, para vários assuntos, e conversa isso com a música, né? Com conceitos musicais, né, propriamente, com obras, com compositores, com, enfim, situações que são do universo da música, né? Então, isso é uma coisa que eu queria comentar hoje, né? Exatamente essa possibilidade que a gente tem, não é, de tentar olhar para várias coisas ao mesmo tempo, né? Ou mesmo que seja uma de cada vez, mas perceber as conexões que tem nelas, né? Justamente eu estou escrevendo esse artigo em que no início eu precisei lembrar daquela epifania que eu tive, né? Epifania é esse conceito, né, que eu aprendi, né, durante aqui esse início do curso, esse conceito autobiográfico, né, autoetnográfico, de você ter uma sacada que de repente muda a sua visão, né, das coisas, faz você entender várias coisas, né, e eu justamente acabei de relatar aqui no meu artigo essa primeira epifania que eu tive em que eu entendi a origem em mim do gosto que eu tenho por repertório desconhecido. O meu trabalho do doutorado é bastante sobre repertório desconhecido, orquestral, brasileiro. Pronto, já dei bastante spoiler.
Então, o gosto que eu tenho por repertório desconhecido, como eu tenho prazer mesmo, prazer em descobrir, em editar, em revisar, em trazer esse repertório. Como é que isso está conectado com o meu hobby da genealogia? Como isso está conectado a isso que eu faço na internet? Os meus projetos todos de formação de plateia, os cursos todos, Escola do Ouvido, Confraria Musical L, com tudo que eu já fiz, Bebendo Concerto, tudo que eu já fiz na internet sobre formação de plateia para facilitar ou, sei lá, expandir, difundir a música clássica, facilitar o acesso, facilitar a compreensão da música clássica, tudo isso que eu já fiz na internet. A minha primeira epifania dentro do doutorado foi justamente entender a integração entre essas coisas, né? Então, o meu artigo eu abri agora, né? Quer dizer, comecei falando justamente sobre isso, né? Sobre o momento em que eu consegui enxergar isso, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha entendido isso dessa forma, né? Então, eu acho que esse vídeo é sobre essa possibilidade, né? É sobre olharmos para as coisas tão separadas, percebermos aquele fio, aquele arame, como eu disse no início, né? Aquele laço, aquela fita que perpassa, de alguma forma, perpassa, às vezes muito claramente, às vezes não tão claramente, mas perpassa certas coisas, né? O marketing do circo que dava certo antigamente, tinha casa cheia todo dia, né? Todos os espetáculos. Era aquele marketing artesanal do palhaço andando de bicicleta, o palhaço à paisana andando de bicicleta, avisando nas casas, né? Acho que no interior deve ser assim ainda, talvez, né? Nas cidades pequenas, alguma coisa assim, talvez ainda seja assim. E aquilo sobrevivia, garantia a sobrevivência, né? Não só do espetáculo em si, mas do próprio organismo circo, né? A relação disso com as orquestras, com a peça teatral infantil que não foi muito bem. Enfim, como é possível nós olharmos para várias coisas tão separadas e ainda assim encontrarmos algo que as conecte, né? Encontrarmos algo que que revele que talvez talvez virando essa imagem que me ocorre agora, não sei se eu vou conseguir materializá-la, né? Talvez coisas tão diferentes assim, né? Sei lá, uma caneca, um livro e um molho de chaves, né? É isso. São três coisas completamente diferentes. E de repente você olhando com calma assim para cada uma delas, né? Olhando para cada uma delas individualmente, né? Depois olhando para todas elas ao mesmo tempo, olhando para os diferentes ângulos, você consegue encontrar conexões. Você consegue encontrar, deixa eu fazer aqui sei lá, uma mostra esdrúxula, né, e completamente improvisada do que eu estou tentando mostrar, né? São três coisas separadas, completamente diferentes. Mas aqui na capa desse livro, Escuta Só, temos esse círculo, que é a mesma forma dessa caneca, que tem escrito Eu fundei a Escola do Ouvido, essa é a caneca só dos fundadores da Escola do Ouvido, né, do meu programa de apreciação musical, onde tem impresso nela aqui o tema da Ode à Alegria, da Nona Sinfonia de Beethoven, que é um compositor europeu. E aqui na chave eu tenho um chaveiro, no meu molho de chaves, um chaveiro de Paris, que alguém me trouxe, sei lá, tá aqui. Então, assim, eu estou fazendo um exercício meio ridículo, talvez, né? E desculpe por isso. Mas e o que eu estou fazendo aqui com os textos não é exatamente isso, né? Não é forçando a barra para encaixar a forma da caneca no círculo da arte da capa. Não é bem isso que eu estou fazendo, né? Pelo amor de Deus. Mas percebem que com o exercício de olhar é possível enxergar coisas que talvez atravessem
é possível enxergar elementos que talvez atravessem coisas completamente separadas, né? E isso me parece ser algo muito interessante. Por isso eu acho que eu quis compartilhar isso aqui, né? Além de fazer a minha pausa. E eu acho até que já deu tempo de fazer a pausa. Acho que já deu tempo de relaxar aqui, embora falando do próprio assunto, mas pelo menos parar de escrever um pouco, parar de articular tudo isso assim enquanto escreve, deve ter me feito bem. Vou voltar agora para o meu texto, depois eu conto como foi. Mas enfim, eu acho que esse exercício de olhar, né, é muito interessante. É muito interessante isso. É uma coisa que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Espero que tenha servido para alguma coisa. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer continuar acompanhando essa minha jornada no doutorado, escreva aqui embaixo, né? Comente aqui abaixo. Vai ser um prazer continuar fazendo isso aqui. E a gente se vê numa próxima. Um abraço e até lá!